Quando a gente fala em doma, a gente pensa naquele potro que chega chucro, que chega bravo, que você tem grandes dificuldades, né? Hoje isso mudou bastante. Mudou por conta de manejo, né? Claro que a gente ainda acha esses cavalos assim, e às vezes tem que procurar bastante, ou mais para o interiorzão que a gente acha. Mas quando a gente fala em doma, a gente está relacionando desde da mãe desse potrinho, né, desde o potrinho quando nasce. Né? Então, se você tem uma mãe muito arisca, esse potrinho vai nascer e vai absorver essa primeira atitude da mãe. Né? Então, a gente tem aí algumas centrais de reprodução, né, que às vezes colocam embriões caríssimos em éguas que são chúcaras e que têm um temperamento mais arredio, e normalmente esse potrinho vai aprender isso com essa mãe adotiva, vamos dizer assim, né, receptora de embrião. E, e isso não é a genética desse potro, né? Ele está aprendendo isso por conta da mãe ser assim. Então, pensando nisso, é interessante que você tenha mães mais mansas, mães mais calmas, e, se possível, claro, nas centrais de reprodução, que usam muitas receptoras, você conseguir fazer esse trabalho nessas receptoras para você facilitar o seu trabalho com o potro. Principalmente o fato de que você precisa curar esse potro, precisa curar um umbigo, né? Precisa fazer ali os primeiros manejos da vida de um potrinho. Então, tem algumas centrais de reprodução. Posso citar aqui o Rancho das Américas, que a gente é parceiro e se preocupa bastante com isso aí. Bem, nasceu o potrinho, né? Existe uma técnica que chama imprint, que é uma técnica que você participa ali no momento pós-parto, né, da limpeza do líquido amniótico, você participa daquele primeiro momento com a mãe, e aí, nesse momento, o potrinho te vê e você... É como se tivesse uma janela na cabeça do potro, né, que entra informações nos primeiros momentos. A gente sabe que os cavalos são presas na natureza, então a ideia é normalmente que esse potrinho venha a nascer, levante, mame o colocho e já sai correndo atrás da mãe. Então, todas as informações que ele recebe nesse primeiro momento são muito importantes e ele guarda para a vida inteira. Então, se o homem está presente nesse momento na vida dele, com certeza isso vai refletir depois, né? Nessa primeira empatia com o ser humano, que a gente sabe que normalmente não existe. Ok, você conseguiu fazer isso, esse potrinho vai te aceitar muito mais, você vai ter essa facilitação depois de toque, de aproximação, né? Então, nós estamos falando do que é certo e o que é o ideal, mas não é sempre que é assim. Não, em alguns locais, a mãe é muito brava, o potrinho cura o umbigo, a natureza que faz isso, né? E aí você vai ter que pegar ele mais tarde. Bem, o que é interessante falar, que é um erro que também acontece. Quando você começa a tratar esse potrinho como se fosse um mascote, né? Então, ele é um cavalo, trata ele como se fosse um cavalo, tá? É importante que você tenha contato, para você, de repente, fazer alguma medicação, vermífugo, curar o umbigo no primeiro momento, casqueamento do potrinho, né? Mas você vai pegar esse potrinho quando necessário e soltar de novo, tá? E aí, normalmente, você vai com isso até a desmama, né? Então, a desmama pode começar aí aos 3 aos 6 meses, depende muito de cada um, tá? Normalmente, aos 3 meses, o leite da mãe já não tem tanta qualidade, então ele já precisa comer uma suplementação, já começa a comer capim e tudo mais. Então, nesse momento, não tem problema você desmamar quando você dá uma suplementação. Então, a princípio, você tocou nesse potro, teve esse primeiro contato, e agora você vai começar a cabrestear, quando você desmama. Tá? Então, faz esse primeiro cabresteamento, depois que você ensina um potro a sair da pressão do cabresto, ele aprendeu, ele não esquece mais, tá? Você pode soltar ele de novo, quando você for pegar ele de novo, ele vai estar muito mais fácil.
Bem, mas agora vamos dizer que nada disso aconteceu, o potro foi criado na larga e veio para você domar aos 2 anos, ele não sabe nem o que é cabresto. Nesse momento, é importante que eu pelo menos tento fazer isso, que é, esse potro chegou para mim, eu tento levar ele num curral, num brete, num local mais apertado, e colocar um cabresto nele, né? E aí, se eu tiver a oportunidade, que às vezes não é o que acontece num curso, porque o potro chega para o curso e a gente tem que iniciar, mas se tiver na sua casa e você tiver a oportunidade de mexer no dia seguinte ou 2 dias depois, eu vou deixar esse cavalo com um cabo de cabresto arrastando, para que ele pise com as mãos nesse cabo. E dessa forma, ele vai aprendendo a ceder para esse cabresto. O cavalo vai pisando e no dia seguinte, ele já está muito mais sensível para a minha mão, ele está cedendo muito mais para a minha mão. Por quê? Porque ele já pisou nesse cabresto. Outra coisa importante é que você não coloque um cabresto de corda, né, de corda dura, e nem coloque um cabresto muito fino. Eu só quero que ele sinta a pressão e ceda para essa pressão. Se eu coloco um cabresto de corda e se eu coloco um cabresto muito fino, se ele se pisar várias vezes, ele pode assar o nariz, e não é a minha ideia, né? Eu não quero sacanear ele e machucar ele. Eu só quero que ele pise, pode até ser um cabresto desse de fita grossa, não tem problema. Ele vai pisar, a hora que ele pisar, ele vai fazer força, ele tem muito mais força nas patas e no peso sobre aquela corda do que na cabeça, então ele acaba cedendo e ele vai aprendendo que é muito mais fácil. Isso vai me ajudar demais, né, no dia seguinte. Tá? É um atalho, né, que a gente faz. Mas se você não quiser fazer isso, você também existe a possibilidade de você fazer toda aquela parte de aproximação, de colocar pressão, tirar pressão, fazer o join up, né, que é como o Monty Roberts ensina e como ele chama. Fez o cabresteamento, né, amarrou não, soltou esse potro com o cabresto, ele está mais flexível, está cedendo para a sua mão. Outra coisa importante que você pode fazer, se você tem mais tempo, é com um stick, né? Você utilizar esse stick com a sacolinha na ponta para você, esse stick servir como se fosse uma extensão do seu braço. Então, claro, isso vai depender muito do cavalo que você está domando. Se ele te dá a oportunidade de chegar mais fácil, você pode ir direto com a mão. Mas com o stick você vai, como extensão do seu braço, tocando esse cavalo, e até para você, como se diz na gíria, né, sentir a febre dele, né? Se ele vai te dar coice, se ele vai fugir, se ele vai ser muito reativo, tá? E dessa forma, eu também, com o stick, vou começar a empurrar esse cavalo, sempre trazendo o focinho para mim, fazendo ele rodar, girar a minha volta, fazendo o que a gente chama de guia, e fechando essa guia, fazendo essa guia cada vez mais curta, de forma que ele entenda que quando eu puxar essa mão é para ele ceder o focinho. Tá? Então, nesse primeiro momento, é importante que você consiga ter esse controle. Ah, Léo, mas isso eu faço em quantos dias? Não sei. Normalmente, o meu objetivo dentro de um curso é montar nele a pelo no primeiro dia. E praticamente 100% das vezes que a gente tenta, lógico, dentro do curso, sobre minha orientação, sobre o meu olhar, a gente consegue. Mas você que, de repente, está em casa e não tem toda essa segurança, né, de repente, fazer isso, de ter certeza que você pode levar um pouco mais de tempo, né? Você pode fazer no dia seguinte, ou 3, 4 dias, que seja. O importante é que você tenha esse controle total do focinho do seu cavalo, e assim você vai conseguir chegar nele, encostar nele, retirar o resto da medo e desensibilizar aquilo que a gente chama de cócegas, mas que na verdade é um tato hipersensível.